Bom dia, primeiro ano, tudo bem? Como é que vocês estão, crianças? Espero que estejam todos bem, com saúde. A gente vai começar agora a nossa apostila de língua portuguesa no módulo 1. Essa disciplina, ao longo do ano, vai se transformando em literatura, tá? Ela vem num caderno só, escrito língua portuguesa, porque vem literatura e gramática no mesmo caderno, dividido em módulos. Mas ao longo do ano vai ficar mais claro que para um é literatura e para outra parte é gramática. Ok? No começo vai parecer que é estudo de texto o tempo todo. Mas é normal, né? Para a gente chegar nos movimentos artísticos, a gente precisa conhecer os tipos de texto. Ok? Então vamos lá, abra a apostila número 1 comigo, página 10. Módulo 1, estudo analítico do texto. A gente vai ver agora aí os tipos de texto, as classificações textuais e olhar para alguns deles, né? Com um olhar mais crítico. Vamos lá? Primeiro, eu queria definir texto com você. Porque a gente pensa que frase é texto, palavra solta é texto e por aí vai. Prestem atenção nisso aqui, ó. Texto é uma organização lexical, e quando eu falo lexical, eu estou falando de palavras, né? Um sinônimo aí de palavra. Então, o texto é uma organização lexical com unidade de sentido. Essa é a definição mais adequada que eu tenho de texto para você. As disciplinas que eu estudei na faculdade de análise de texto, de textos argumentativos, textos orais, textos narrativos, trazem essa definição, uma organização de palavras. Então, essas palavras precisam estar, primeiramente, bem organizadas, para depois de estarem bem organizadas, produzirem sentido. Uma anula o outro. Se eu não tiver uma organização de palavras, eu não tenho uma unidade de sentido. Porque se palavras estiverem soltas numa frase, sem conexão nenhuma, elas não fazem sentido. Ok? Esse sentido do texto tem muito a ver com isso aqui, ó. Com a mensagem que a gente quer transmitir, ó, do locutor, vamos colocar outro nome, e do enunciador. Quem é o enunciador? O cara que começa o discurso, né? O cara que vai falar, primeiramente, para o seu interlocutor. É um processo, então, de emissão de mensagem entre dois participantes de um diálogo. Essa mensagem se organiza, aí pode ser em vários tipos de estruturas, né? Desde oralidade, imagem, letras, né? Ou palavras no caso, imagem com letras, sons, gestos, né? E essa mensagem tem um objetivo: atingir esse interlocutor. Então, quem começa o texto quer transmitir uma mensagem para o seu interlocutor. Tudo isso precisa ser com palavras organizadas para que a gente estabeleça, então, o melhor sentido possível. Isso não quer dizer que para eu ter esse sentido, eu precise sempre usar os mesmos recursos linguísticos, né? Palavras formais, uso de palavras de um campo de organização mais culto, né? O padrão da linguagem o tempo todo. Não, existem contextos e contextos que vão nos ajudar a determinar quais serão os nossos recursos linguísticos, ok? Tudo bem? Agora vamos lá, depois de definir o que é um texto e uma mensagem, né, a gente vai para começar, ó. A gente tem uma leitura aqui para fazer de uma questão do Enem.
o Enem é o banco de questões mais completo, assim, de tipos de texto, porque eu, como estudante de português e professor ao mesmo tempo, porque enquanto eu fazia a graduação e eu dava aula já em cursinho, eu virei um amante do Enem. Gosto muito das questões, da organização do Enem, do tipo de prova. E é a prova que mais consegue unir diferentes tipos de textos e gêneros textuais. Eu acredito ao Enem aí essa capacidade quase que, sei lá, incomparável de organização textual. Pelo menos, né, enquanto era bem organizado. Então veja que nesse primeiro texto que a gente vai ver, para começar, página 11, ó, vou até subir um pouquinho, a gente tem uma mistura, ó, de recursos linguísticos. Elementos da língua se misturam aqui, elementos da comunicação, eu diria. Porque nós temos imagens, ó, imagens não é língua, né? Imagem é elemento de comunicação, tá? Em outra esfera do conhecimento. Então a gente tem aqui uma cabeça humana, né, de um rapaz, e ele tá falando. Só que veja que a fala vai para dentro. Veja que estranho, porque o desenho do balão sai da boca, em vez de ir para fora, entra. Olha só, ele é quase que um paradoxo, ele sai para dentro, ó, né? Veja que interessante. E aí, o balão tem formato de cérebro. Credo, David, eu nem percebi. Sim, tem até os componentes de divisão aqui da massa encefálica, ó. Tá vendo? E aí esse texto sai de um cérebro. Isso quer dizer que a gente precisa pensar antes de falar. Olha aqui, né? Eu vou escrever aqui, isso é muito interessante. Pensar antes de falar. É um recurso aí de inteligência. Veja. E aí é uma comemoração, né, da ABI, Agência Brasileira de Imprensa, ou Associação Brasileira de Imprensa, comemorando o Dia da Imprensa, que é talvez o meio de comunicação aí oficial, né? E aí o balão de dentro diz assim: se a informação não chega, a opinião não sai. Então você precisa, veja que interessante, você precisa primeiro receber informação, transformar essa informação em conhecimento e depois opinar. Quando a gente opina sem receber a informação e transformar essa informação em conhecimento, a gente solta qualquer tipo de palavra, mas não solta opinião, né? Porque a boa opinião ela está construída a partir da informação, mas não da informação somente, da transformação dessa informação em conhecimento. Muito bem sacada esse anúncio publicitário, né? Eu vou chamar de anúncio publicitário. Aí a questão do Enem vai trabalhar habilidades de interpretar gêneros textuais diversos e inferir ali sentido, ó. Dia do músico, do professor, da secretária, do veterinário. Muitas são as datas comemoradas ao longo do ano, e elas, ao darem visibilidade a segmentos específicos da sociedade, oportunizam uma reflexão sobre a responsabilidade social desses segmentos. Nesse contexto, está inserida a propaganda da Associação Brasileira de Imprensa, ABI, em que se combinam elementos verbais, palavras, e não verbais, imagens, para se abordar a estreita relação entre imprensa, o órgão oficial da comunicação, cidadania, as ações da sociedade, informação, que é conhecimento distribuído, e opinião, que é ponto de vista, aquilo que você formou a partir dos discursos. Sobre essa relação, né, retangular, imprensa, cidadania, informação e opinião, depreende-se que o texto da ABI, olha lá, o que esse texto nos faz entender então? Letra A. Sobre essa relação, depreende-se do texto da ABI que, para a imprensa exercer seu papel social, ela deve transformar opinião em informação.
Letra B, para a imprensa democratizar a opinião, ela deve selecionar a informação. Letra C, para o cidadão expressar sua opinião, ele deve democratizar a informação. Letra D, para a imprensa gerar informação, ela deve fundamentar-se em opinião. Ou letra E, para o cidadão formar sua opinião, ele deve ter acesso à informação. Parece que as alternativas dizem basicamente a mesma coisa, mas não é assim. A resposta certa está aqui embaixo, vocês já viram, mas vou destacar aqui, ó, que é a letra I. Para o cidadão formar sua opinião, ele deve ter acesso à informação. Veja que está bem explícito aqui, ó. Informação não chega, opinião não sai. Então, antes de eu ter, ó, opinião, eu preciso ter informação. Isso tudo é conhecido pela conjunção aqui, ó, adverbial C, que dá aqui ideia de condição. Então, a condição para a opinião sair é a informação entrar. Então, não é um processo contrário. A opinião entra, a informação sai. Não. A informação chega para o cidadão transforma isso em conhecimento, julga a partir dos seus valores, julga a partir de outros valores e transforma isso em opinião. Veja que todas essas interpretações saíram de uma imagem. Isso é texto, uma organização linguística que transmite ali um sentido, ok? Agora vamos lá, para aprender. Página 12. O conceito de texto, agora segundo a apostila, porque eu já dei meu conceito como profissional da área de letras. Agora vamos ver o que os profissionais do material, que também são pós-graduados, mestrandos, sei lá, tem muita formação, eles falam sobre o conceito de texto. Ó, a etimologia, linha de pesquisa que estuda a origem da palavra. Então agora você já sabe que etimologia é estudar então a origem da palavra, né, a formação dessa palavra. Indica que a palavra texto tem origem latina e em seu sentido original significa tecido. Aí vem a pergunta, qual seria a relação entre um texto e um tecido? Veja que, assim como o tecido, vamos fazer a metáfora então, assim como o tecido, o texto começa de um fio. David, você já viu um tear funcionando? Eu já vi um tear funcionando. Aí, veja um tear funcionando, ó. Ele pega fio a fio e vai moldando, ó. Veja os fios na máquina. É que a imagem do YouTube não é tão boa. Ó, tem os fios aqui na máquina e eles vão produzindo o tecido. A metáfora está então na palavra organizada como se fosse o fio do tear. E aí a gente vai ter que ir juntando, né, os fios, organizando ali os fios como o tear faz, né, ele vai pegando aqueles fios e vai construindo aquela cadeia de fios, e aí a gente vai ter uma roupa, por exemplo, uma peça de roupa. Com o texto a gente vai tecendo, né, construindo ali com palavras, unindo palavra por palavra, desde que elas sejam bem relacionadas e com sentido para formar o texto. Essa é a metáfora aqui, ó. Um tecido é um emaranhado de fios, ou seja, um conjunto de fios que pode formar uma peça de roupa, ou pode ser até um calçado, pode ser um pano, um tecido para cortina e por aí vai. Da mesma maneira, o texto deve ser emaranhado de sequências informativas e linguísticas que geram um significado completo. Olha lá, a organização linguística, a organização textual vai gerar um sentido completo. Completo, não é qualquer sentido. Aí veja, ó.
Esses fios devem se agrupar de tal forma que não se perceba nenhuma falha na trama. Então veja, assim como a roupa não pode ter buracos na construção, e aí eu estou desconsiderando estilo de roupa, tá? Estou falando num tecido construído corretamente. O texto também não pode ter falhas na construção do sentido. Em outras palavras, todas as partes que compõem um texto devem estar associadas de maneira coesa, ou seja, com um único objetivo, estabelecendo relação entre palavras, estabelecendo relação entre frases, e se for um texto grande, entre parágrafos. Ok? Essa coesão, essa conexão entre palavras é fundamental para que o conceito de texto seja então efetivado. Agora vamos continuar aqui, ó. Classificação do texto quanto à presença de elementos linguísticos. Lembre-se sempre que quando eu falo em elementos linguísticos, eu estou falando em letras, números, pontuação, tudo bem? Imagens fazem parte também de um sistema linguístico. Assim como sons, e também fazem parte do sistema linguístico gestos, já que nós temos, né, Libras hoje, né, sendo propagado e muito bem, né, conceituado isso nos estudos. Aliás, deveria ter Libras em todas as escolas do Brasil, tanto as particulares quanto as públicas. É uma disciplina que ajuda a formar o cidadão e também ajuda a gente a adquirir conhecimento para lutar contra a desigualdade, já que pessoas surdas que não têm comunicação oral conseguem fazer pelo gesto. Então, se todos nós nos adaptássemos a esse tipo de comunicação, era melhor para todos. Vamos lá? Então, quanto à presença de palavras, ó, a gente tem aqui, primeiro tipo de texto, o texto verbal. Não é porque tem verbo, tá? Verbo significa palavra também. Então, o texto verbal, ele precisa ser composto apenas de palavras. Também podem ser acrescentados números. E também pode ser oral, tá? A ideia aqui de conter palavras está no caso de não haver imagem associada a texto. Porque se eu tiver um outro recurso linguístico, como imagens, sons e gestos, associados a texto, é uma outra classificação. Texto verbal possui apenas palavras. Então, se você pegar um poema que está lá no seu livro didático e ele for só palavra, ele é texto verbal. A descrição, vamos falar de elementos do cotidiano, né? Sempre que for uma aula de texto, a gente precisa associar isso à nossa vida. Então, rótulo de shampoo. Você está tomando banho, uma felizão que está ficando cheiroso e limpinho para dormir, aí você pega o rótulo e vai ler o rótulo, porque vai que trocaram o seu shampoo e é um veneno de rato, né? Aí você olha aquilo lá e você começa a ler, né? Modo de usar, composição lá, só palavras, não é? Texto verbal. O que mais? A Bíblia que você lê na igreja, também texto verbal, porque não associa imagem, né? Não tem lá assim a foto do Moisés falando com o Isaac, você vai morrer, o Abraão, desculpa, o Abraão falando com o Isaac, você vai morrer. Não, tem só o texto escrito. Então a Bíblia também compõe lá um suporte com texto verbal. E por aí vai. Inúmeras situações comportam texto verbal. O exemplo da apostila aqui é um trecho de Carlos Drummond de Andrade, ó. O difícil, o extraordinário não é fazer 1000 gols como Pelé, é fazer um gol como Pelé. Então não é a quantidade, é a qualidade do gol, ok? Ele está ali mostrando a magia que o mundo tinha ao ver o Rei Pelé jogando futebol. Aliás, eu estou gravando essa aula dia 20 de outubro, e daqui 3 dias é aniversário do Pelé. Ele faz aí 80 anos. É muita estrada, né? O Poder Ultra Jovem está numa crônica sobre Pelé 1000 gols, do Carlos Drummond de Andrade. Agora vamos lá, o texto não verbal. Bom, não verbal, não palavra. Então não pode haver ali palavra. Embora as imagens, os gestos e os sons
representarão para a gente ali um sentido que no nosso cérebro será decodificado para a palavra, tá? Mas olha o que a apostila diz. O texto não verbal possui somente imagens coerentes que constroem um sentido. A apostila focou em imagens, mas texto não verbal também podem ser sons. Porque veja o sentido que tem quando tá pegando fogo num lugar e toca uma sirene. Olha lá, aquele som não é verbal, porque não tem palavras sendo lançadas, mas aquele som representa pra gente uma ideia de perigo, que o nosso cérebro decodificou com perigo, incêndio, preciso sair daqui. Então veja, a mensagem foi dada por meio de um som. Então podem ser imagens, sons e gestos. Eu vou subir aqui e vou acrescentar. Então não só imagens, sons e gestos também, ok? Você está falando de Libras como texto não verbal? Não, Libras eu estou entendendo como texto verbal, porque ele vai gerar palavras, né? Para os surdos, David não é mudo, não, ele é mudo porque ele é surdo. Tá, gente? Eu estudei isso na faculdade. Se estiver errado, a professora de inclusão está errada. Mas ele é mudo porque ele é surdo. Ele não teve contato auditivo, por isso que ele não fala, né? Aí a gente tem ali, então, a Libras como uma linguagem verbal para os surdos. Eu estou considerando aqui gestos como ok, né, positivo, e o Google já acionou lá. O positivo, né, o negativo, o dedo do meio. Não tá aparecendo, viu, câmera? E por aí vai, ok? Então não tem palavra, tem imagem, mas essa imagem tem um sentido, ó. Presta atenção aqui no proibido fumar. Ó, não tá escrito aqui que é proibido fumar, ó. Mas você consegue identificar pelos elementos que compõem. Por exemplo, um cigarro cortado por uma tira vermelha, tá vendo? Só pode significar que aqui é proibido fumar. Os elementos visuais te ajudaram a entender tudo isso. Agora vamos lá. O texto híbrido. Híbrido é misturado, né? Híbrido significa junção de dois tipos. Um animal híbrido, por exemplo, ele pode ser a junção de duas espécies distintas. Um texto híbrido vai ter verbal e não verbal no mesmo texto. Imagem, som associado à palavra, olha só. Há tanto elementos verbais quanto não verbais na construção do sentido. Geralmente o entendimento completo da mensagem depende da inter-relação entre esses dois campos. Então uma relação, olha lá, entre, veja o exemplo aqui, uma parte verbal composta de palavras e uma parte nominal composta de... uma parte não verbal composta por imagens. Aí veja que o sentido é muito peculiar nessa imagem. Muito, muito, muito. Eu vou até aumentar aqui para você ver como é importante estabelecer conexão. Está escrito assim, ó, código de barras florestal. Aí tá falando aqui sobre desmatamento. Olha que legal. O código foi construído com madeira, porque tudo que se faz com código vem da árvore. Então eu estou desmatando, destruindo a floresta para criar um código de barras da própria floresta, né? Esses dias eu vi uma imagem no Facebook, eu não vou achá-la agora, mas destruíram uma área verde que tinha verde para construir um outdoor. Sabe o que é um outdoor? Um outdoor sobre desmatamento. Ok? É a mesma relação que se tem com essa imagem aqui. Sobre texto, então, mistura. É texto híbrido quando mistura linguagem verbal com imagem não verbal. Tudo bem? Bom, a nossa primeira aula sobre esse assunto vai ficando por aqui. Na próxima, a gente vai falar sobre os modos de organização discursiva. Vou falar sobre tipo de texto, descrição, narração, dissertação. Vou falar sobre exposição e também injunção, tá bom? Mas não será hoje, será na próxima aula. Obrigado pelo prestígio de estar acompanhando a minha aula. A gente se vê na próxima aula, então. Beijo, crianças. Fiquem bem, tá? Tchau.